Sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento Econômico 104 Cemeteries. Hoje vamos mergulhar no mundo da Bolsa Brasileira. É isso aí. Uma análise completa da semana de 20 a 24 de janeiro. Vamos entender o que aconteceu e, mais importante, o que isso significa para você e seus investimentos. Para nos guiar nessa jornada, temos aqui um especialista em finanças. Olá a todos. Bem-vindo. Para começar, vamos falar do Ibovespa, tendo uma leve alta essa semana, 0,1% em reais. Mas em dólares, a alta foi mais expressiva, 2,7%, alcançando 122.447 pontos. O que chamou a atenção foi a baixa liquidez durante a semana. É verdade, o volume negociado ficou abaixo da média dos últimos 12 meses. O que será que isso significa? Pode indicar uma certa cautela dos investidores. Interessante. E o cenário global, será que influenciou? Com certeza. A posse do Donald Trump nos UA com suas políticas protecionistas gerou incerteza, né? Mas ele acabou não impondo tarifas logo de cara, o que foi uma surpresa. Mas a imprevisibilidade dele sempre causa apreensão. Sem dúvida. E ele também deu declarações em Davos que impactaram o preço do petróleo Brent. O Brent caiu 3%. E ele ainda pediu uma redução nos juros americanos. Muita coisa acontecendo lá fora. E aqui, tivemos a temporada de resultados do quarto trimestre de 2024. Muitas empresas superando as expectativas de lucro. É um ponto positivo, mas como tudo isso impacta o mercado brasileiro a longo prazo? Boa pergunta. É algo que precisamos acompanhar de perto. Com certeza. Falando em impactos, o dólar mais fraco influenciou o câmbio, né? Sim, o real se desvalorizou 2,7%, chegando a R$ 5,91 por dólar. E a inflação. O IPCA 15 surpreendeu para cima em janeiro. Principalmente nos serviços, né? Inflação sempre preocupa. A projeção do IPCA para 2025 já está com viés de alta. Que pode impactar o nosso bolso, infelizmente. É verdade. Tivemos também destaques em alguns setores, como a Cogna, subiu 9,6%, impulsionada por um programa de recompra de ações e boas avaliações. E a Raizen amagou uma queda de 7,4%. Resultados operacionais abaixo do esperado e reduções de preço-alvo pesaram. Mas vamos analisar os dados e gráficos para entender melhor tudo isso. Ótima ideia. A visualização dos dados pode nos dar uma perspectiva mais clara. Começando pelo Ibovespa. Uma leve alta na semana, mas ainda abaixo dos picos anteriores. E comparando com outros índices globais, o desempenho foi um pouco mais modesto. O mercado brasileiro ainda está se recuperando. No gráfico de setores, a gente vê claramente a diferença entre os que subiram e os que caíram. Mineração e siderurgia tiveram uma semana positiva. Enquanto a educação, mesmo com a alta da Cogna, ficou no negativo. O setor ainda enfrenta desafios. O gráfico do dólar mostra a desvalorização da moeda americana. Isso impacta os investimentos atrelados ao dólar e à inflação. Exatamente. E a curva de juros. O que podemos observar? As taxas de longo prazo se mantiveram estáveis, enquanto as de curto prazo subiram um pouco. O que isso indica? Uma certa cautela do mercado em relação ao futuro. Entendi. E o gráfico de valuation e lucros? A relação preço-lucro projetada para o Ibovespa está razoável. O que pode indicar um bom momento para investir em algumas empresas. Mas é importante analisar cada caso individualmente. Sem dúvida. E por último, o gráfico de fluxos da B3. Uma grande entrada de capital estrangeiro na semana. O que pode indicar um interesse crescente pelo mercado brasileiro. Mas precisamos ver se essa tendência se mantém. Pode ser apenas uma flutuação pontual. Concordo. Agora, vamos falar das expectativas para a semana que vem. Com certeza. A semana de 26 a 31 de janeiro promete ser agitada. É verdade, teremos eventos importantes que podem influenciar o mercado. Começando pelo cenário internacional. A gente tem a decisão de política monetária do Banco Central Americano, o Fed e do Banco Central Europeu. Decisões importantes que podem influenciar o fluxo de capital global. Sem dúvida. O que se espera? A expectativa é que o Fed mantenha a taxa de juros, enquanto o BCE deve reduzir os juros em 0,25 ponto percentual. Entendi. No caso do BCE, essa redução pode tornar o euro menos atrativo, né? Certo. O que pode beneficiar o dólar e, consequentemente, impactar o real. Faz sentido. E por aqui, o que a gente tem de importante? Aqui no Brasil, o destaque fica por conta da decisão do Banco Central sobre a Selic. Essa é importante. A expectativa é de uma alta de 1 ponto percentual, né? Isso mesmo, para 13,25%. Exatamente. Que mais a gente pode esperar? Além da Selic, teremos a divulgação de dados importantes da economia brasileira. Quais, por exemplo? O CAGED, que mede a criação de empregos formais, a taxa de desemprego Certo. e a arrecadação federal. Entendi. E esses dados, o que eles podem nos dizer? Vão nos dar uma visão mais clara do ritmo de recuperação da economia e podem influenciar as expectativas do mercado em relação ao crescimento do PIB em 2025. Interessante. E para finalizar essa semana movimentada?
teremos a temporada de resultados do quarto trimestre de 2024 das empresas brasileiras. Começando na próxima semana, né? Isso. O que a gente pode observar nesses resultados? Bom, os resultados vão ser importantes para a gente entender o desempenho dos setores. Certo. E como as empresas estão lidando com os desafios, né? E aproveitando as oportunidades. É, muita coisa para ficar de olho. A semana promete, mas com essa análise acho que a gente está mais preparado. Com certeza. E que dica você daria para os nossos ouvintes, para quem quer tomar decisões mais inteligentes? Informação é poder. É isso aí. Quanto mais você se informa, analisa os dados e entende o contexto, Aham. melhores serão suas decisões. Então, estudar, pesquisar, acompanhar as notícias. Exato. E não tenha medo de buscar ajuda. É verdade. Existem profissionais qualificados que podem te auxiliar. Ótima dica. Ah. Investir não é um bicho de 7 cabeças, mas exige conhecimento. Com certeza, E cautela, né? sem dúvida. E nunca é demais lembrar. Não caiam em promessas fáceis de enriquecimento rápido. Sabe as palavras. Acho que com essas dicas o nosso ouvinte já está mais preparado. E você? O que acha que a gente deve ficar de olho nessa semana? Olha, além da decisão do cupom e dos indicadores que a gente já mencionou, a temporada de resultados internacionais me chama a atenção. Aham, por quê? Ver como as gigantes globais se saíram pode nos dar pistas sobre o rumo da economia mundial. Entendi. E isso, inevitavelmente, respinga no Brasil. Faz sentido, é como quer a cabeça, né? Porque cada peça, cada dado nos ajuda a ter uma visão mais completa. E por falar em peças, o relatório também destacou os fluxos da B3, com bastante entrada de capital estrangeiro. Mas é importante analisar esse dado com cuidado. Por quê? Investidor estrangeiro é volátil. Pode entrar e sair do mercado rapidamente, dependendo do cenário global. Entendo. Então, não é garantia de uma tendência de longo prazo. A gente precisa observar se esse fluxo se mantém, para ter uma ideia mais clara do interesse pelo mercado brasileiro. Exato. Para a gente finalizar nossa conversa, uma última pergunta. Qual a sua principal recomendação para os investidores? Tenha calma. Ah. Não tomem decisões precipitadas. E busquem sempre informação de qualidade antes de investir. Isso aí, O mercado é dinâmico e imprevisível. é verdade. Por isso, é fundamental ter uma estratégia bem definida e estar preparado para os altos e baixos. Boas dicas aí, Uhum. E eu complementaria, diversifiquem os investimentos. Ótima ideia. Não coloquem todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Invistam em diferentes classes de ativos. Renda fixa, renda variável, Perfeito. fundos imobiliários, etc. Isso ajuda a reduzir o risco. Exatamente. Para finalizar nosso programa de hoje, uma pergunta para os nossos ouvintes. Qual o principal desafio que vocês enfrentam na hora de investir? Compartilhem com a gente. É isso aí. Mandem suas dúvidas, seus desafios, que a gente tenta responder nos próximos programas. Agradecemos a participação de todos. Valeu. E para quem quer se aprofundar ainda mais nesses assuntos, a gente recomenda que acompanhe o Momento Econômico 104 Ferramentas. É isso aí. Lá no programa a gente discute tudo com mais detalhes. A gente convida especialistas, economistas, para compartilhar as perspectivas, né? Exato. Análises mais aprofundadas, gráficos, tabelas, tudo para você ficar por dentro do mercado financeiro. É isso aí. Informação de qualidade é fundamental. Para finalizar nosso mergulho de hoje, queria te pedir uma mensagem final para os nossos ouvintes. Claro. Acho que a principal mensagem é: não se intimidem com o mercado financeiro. É isso aí. Ele pode parecer complicado, mas com estudo, dedicação e informação você consegue navegar com segurança. É verdade. E alcançar seus objetivos, né? Com certeza. É como a gente sempre diz, investir é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Exatamente. Paciência e disciplina, uma estratégia bem definida e você chega lá. Ótimas dicas, Ah. isso com essa análise. E com suas recomendações, nossos ouvintes estão mais preparados para encarar os desafios, né? Os desafios e as oportunidades. E que venham são conquistas. Agradecemos a companhia de todos. Valeu. E até a próxima edição do Momento Econômico 104 Efemeretros. Até a próxima. Bons investimentos a todos!